Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar então início aos nossos trabalhos. Peço que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares e me acompanhem na prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não nos do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Filhos, quando a gente fala da importância de vocês se conectarem com o nosso Pai Criador, não é somente pela questão da fé, não é somente pela proteção que vem com essa conexão, mas também é um exercício de autoconhecimento. Quando você para uns minutos do seu dia e começa a mentalizar as questões da sua vida, a conversar com o nosso Pai Criador sobre o que está acontecendo, o que você deseja agradecer, o que você deseja pedir auxílio, o que você deseja pedir perdão, você também está fazendo uma autoanálise. Você está vendo quais são as suas atitudes, você está vendo quais são os seus desejos, os seus projetos para a sua vida, e você consegue fazer uma linha de raciocínio sobre as questões que estão principalmente te trazendo dificuldade e o que você pode mudar na sua postura para consertar isso. Quando você faz essa autoanálise de maneira honesta, realmente olhando não só os problemas que outras pessoas possam estar acarretando na sua vida, mas também o que você está fazendo em relação a isso te traz uma evolução enorme. As pessoas que meditam, as pessoas que tiram esse tempo para si, para olhar para dentro e ver o que precisa ser arrumado e o que precisa ser continuado, aquelas atitudes boas, aquela luz que você está emitindo, isso faz muito bem, filhos. Vocês passam a conhecer mais a si mesmo, passam a conhecer mais os seus sentimentos, os seus pensamentos. Isso é muito importante. E automaticamente você se conecta mais também com seus espíritos protetores, principalmente com o seu anjo da guarda. Quando a gente se conecta com Deus, filhos, nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, de benefícios muito maiores do que simplesmente acreditar que existe um Pai olhando por você e vai te ajudar. Muitos encarnados fazem as orações assim, simplesmente para pedir,
Mas quando você aprende a conversar com o nosso Pai, você também está olhando para si mesmo, você também está fazendo uma autoanálise, e isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Então criem esse hábito todos os dias, filhos. Tirem lá 5, 10 minutos, ou se não tem 5, 10 minutos, menos então, mas tire um tempo do seu dia para você olhar para si com olhos de quem quer evoluir, com olhos de quem quer se tornar um espírito melhor, que quer chegar mais próximo do nosso Pai Criador. Se conecte com a luz que tem ao seu redor, se conecte com os espíritos protetores, com o seu anjo da guarda. Converse com o nosso Pai de coração aberto, não só para pedir coisas, mas também para agradecer e pedir auxílio no que precisa. Vocês, quando fizeram o planejamento encarnatório de vocês, não se esqueçam que tudo que vocês estão passando aqui, vocês acreditaram no seu potencial em sair vencedor dessas provas. Só que ao longo do caminho aqui, em razão das dificuldades que vocês enfrentam, às vezes essa coragem, essa certeza de que vai dar certo, ela vai se tornando menor com o passar dos anos. Por isso a necessidade de você olhar para si, olhar para suas falhas como quem quer evoluir, não só julgar, olhar para suas virtudes e tentar aumentá-las cada vez mais. Isso potencializa a sua luz e te ajuda a caminhar. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é praticando a espiritualidade. Autoconhecimento. Você chega ao trabalho e um colega é grosseiro com você. A primeira reação é devolver na mesma moeda. Mas você respira fundo e se pergunta: por que isso me atingiu tanto? Será que é orgulho? Expectativa de ser tratado de determinada forma? Espiritualidade prática. Em vez de reagir, você observar-se, percebe o sentimento, compreende a emoção e responde com serenidade. Isso é evolução espiritual no momento exato da prova. Purificação do coração. Alguém do seu passado o feriu profundamente, e quando você pensa nessa pessoa e ainda sente dor, um dia decide orar por ela. No começo é difícil, parece até hipocrisia, mas você insiste, ora por alguns dias e aos poucos o coração se acalma. Espiritualidade prática. Perdoar não é esquecer, é deixar de desejar o mal, é libertar-se da prisão emocional que o ressentimento cria. Vigilância mental. Você está em casa e começa a reclamar: nada dá certo para mim. De repente, percebe o tipo de energia que está criando. Então muda o foco e diz: hoje eu aprendo com o que vier. Espiritualidade prática. Mudar o pensamento muda a vibração. Não é negar o problema, é escolher olhar a vida com confiança. Amor e serviço. Você está apressado, mas vê alguém precisando de ajuda. Talvez um idoso atravessando a rua, uma mãe sobrecarregada, um vizinho sozinho. Em vez de pensar, não tenho tempo, você para e ajuda. Espiritualidade prática é servir sem esperar agradecimento. O bem praticado com simplicidade é uma forma silenciosa de oração. Sintonia com o divino. Você acorda e antes de pegar o celular, fecha os olhos por um minuto e diz mentalmente: Senhor, guia meus passos, meus pensamentos e minhas palavras hoje. Espiritualidade prática.
Criar pequenos momentos de sintonia com o alto durante o dia, no trânsito, antes de uma conversa difícil, ao anoitecer. Esses instantes simples mantêm a alma ligada às forças superiores. Estudo e discernimento. Você lê uma página do Evangelho ou de um livro edificante e, em vez de apenas ler, pergunta: como posso viver isso hoje? Espiritualidade prática é transformar conhecimento em ação. Estudar não para mostrar o que sabe, mas para melhorar o que sente e faz. Constância e paciência. Você tenta manter a calma, mas cai de novo na impaciência, na crítica, na irritação. Em vez de desanimar, pensa: hoje não consegui, mas amanhã tento outra vez. Espiritualidade prática é recomeçar quantas vezes forem necessárias. O esforço constante, mesmo imperfeito, é o que realmente transforma. A espiritualidade não se desenvolve no silêncio do templo, mas nas lutas silenciosas do coração. É quando o mundo nos provoca e ainda assim escolhemos a paz. É quando alguém nos fere e respondemos com compreensão. É quando a dor chega e ainda assim confiamos em Deus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Mais uma vez eu mostro para vocês uma ideia diferente de encarnação e até das pessoas que estão ao nosso redor. Entendam a encarnação como praticar aquilo que vocês já entenderam, principalmente no plano espiritual, que já sabem agir e agir da maneira correta. E quando vocês entendem que no plano espiritual vocês já sabem agir, vocês vêm aqui para praticar, para comprovar para vocês mesmos que vocês estão conseguindo evoluir naqueles pontos ainda que você acha que tem falhado nas suas encarnações anteriores. Então, de certa maneira, não que estejam certos, mas de certa maneira todas as pessoas que são colocadas no teu caminho, que de alguma maneira te testam, de uma maneira que às vezes pode te trazer sofrimento, dificuldade, elas de certa maneira estão fazendo um favor para vocês, porque elas são colocadas ali para realmente você testar como é que está a tua evolução, a maneira de você agir. Sabe, filhos, a gente sempre deve enxergar tudo nessa vida, quando a gente está encarnado, como realmente uma escola, onde nós estamos ensinando, estamos aprendendo. Vocês devem olhar cada dia o passado de vocês e ver o que deu certo, o que não deu certo, e continuar agindo de maneira com que as coisas se normalizem, se serenem, seja mais comum o equilíbrio e não tanto as explosões, a raiva, a tristeza, o choro. E isso a gente tem que olhar para o passado e ver o que deu certo, continuar repetindo, o que deu errado, tentar agir de outra maneira. A gente vê muitas pessoas que às vezes diariamente cometem o mesmo erro e reclamam que nada na vida muda. Se você continuar agindo da mesma maneira, nada na tua vida vai mudar. E às vezes tem muitas pessoas se preocupando com o futuro e esquece que o futuro você literalmente está escrevendo hoje. Existem coisas programadas por você, com certeza, mas se elas realmente vão acontecer ou não, depende do que você está fazendo hoje. Vocês têm que ver que todos os dias vocês estão tomando atitudes, tendo pensamentos que de alguma maneira vai influir na tua vida naquele dia, no dia seguinte, no amanhã e assim por diante, às vezes no ano que vem, às vezes na encarnação que vem.
Então vocês se preocupam muito com o dia, muito pouco com o dia de hoje. A maior parte de vocês vive naquela rotina e a vida vai indo e não para analisar o que a vida está tentando te ensinar. E se você todo dia está agindo da mesma maneira, você está plantando a mesma coisa, vai colher a mesma coisa, a tua vida não vai mudar. E por mais que você reze pedindo para Deus para que tudo seja diferente, só vai ser diferente se você agir de maneira diferente. Então comecem realmente a olhar a vida de vocês, o que ela está ensinando. Pare às vezes de olhar aquelas pessoas que te fazem mal com raiva dela e pensar, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Será que se eu agir de uma maneira diferente, essas coisas não vão normalizar? Isso é as pequenas coisas do dia, como você falou ali, que às vezes sei que é muito difícil, às vezes você tem uma pessoa difícil no teu local de trabalho, você já sabe que a pessoa é difícil, você já sabe que às vezes você está anos convivendo com ela e tendo problemas seguidos. Será que não está na hora de você agir de uma maneira diferente? Às vezes também não dá tanta importância para alguém que fala de você, porque hoje a gente nota que os encarnados se incomodam demais com a opinião dos outros. A opinião do outro deve ser levada para a gente olhar, será que ele tem razão no que ele está falando? Pode ser que tenha, então eu tenho que me modificar. Não, ele não tem razão no que ele está falando, joga isso fora e continua levando a vida. O problema é que hoje vocês têm as reações muito rápidas. Eu tenho que reagir na hora, porque senão os outros vão achar que eu sou fraco. Eu tenho que reagir na mesma altura, da mesma maneira, do mesmo jeito, que senão os outros vão achar que eu sou fraco. E será que o forte não é realmente entender que aquela pessoa está errada, e se você agir igual a ela, você vai estar errada também? Ou seja, você vai continuar plantando o mesmo tipo de energia, e essa pessoa ou outras vão estar sempre no teu caminho, porque é o mesmo tipo de energia que vocês dois emitem, então você vai estar sempre atraindo pessoas dessa maneira de agir no teu entorno. É assim que funciona. As energias repelem e atraem. Se você não começar a mudar o campo de energia que está em volta de você, vindo dos teus pensamentos, das tuas atitudes, nada vai mudar. Não adianta ficar rezando e fazendo sempre a mesma coisa. Ou como muitos, que é pior ainda, ficam sentados esperando que Deus resolva tudo. Ele não vai resolver. É você que está aqui nessa escola, não é ele. E você está na escola, você tem que continuar caminhando, tentando aprender, fazer. Nem que você tente 1 milhão de vezes, se der errado, não tem problema. O Pai dá inúmeras tentativas para a gente refazer. Isso é uma encarnação. É refazer aquilo que a gente ainda não aprendeu, que agiu de maneira errada. Então parem de olhar às vezes para aquela pessoa que te incomoda tanto e olhem como é que eu vou lidar com isso para ser uma coisa tranquila para mim. E isso é nas pequenas coisas do dia a dia. A gente repete muito isso. É o problema do teu vizinho, é o problema no trânsito, é o problema na tua casa, é o problema no teu trabalho, é o problema às vezes que você vai numa loja que não te tratam bem, é o problema que você está andando na rua e às vezes alguém quase te derruba e continua seguindo. São essas pequenas coisas. Só que conforme você reage, quando você reage com raiva, você já arrumou um problema para você. E às vezes essa tua raiva faz com que a pessoa também reaja com raiva também, e os problemas só vão aumentando. E foi isso que Jesus ensinou para a gente, que dar a outra face é literalmente agir ao contrário daquela pessoa que te está fazendo mal. Você tem que agir ao contrário. Mostre para ela como é a maneira de agir. E se ela não entender, não tem problema. Você vai estar mostrando para você mesmo que você aprendeu a reagir de uma maneira equilibrada, serena, porque é isso que é importante. Hoje a gente vê as pessoas se estressando por tudo, se irritando por tudo. E daí Deus tem que dar um jeito nisso. Não tem como. É a maneira com que vocês pensam, com que vocês agem. Porque não é fácil, com certeza não é fácil, mas treinem. Estão aqui para treinar.
Vai tentando, às vezes você vai repetindo aquilo, às vezes até de uma maneira forçada, acha que está errado, mas vai tentando. Chega uma hora que isso vira tão natural que você nem percebe, você já está fazendo aquilo sem ter mais um sacrifício. E às vezes você olha a tua vida assim, puxa, não mudou nada a minha vida. Todo mundo que me incomodava continua em volta de mim. Só que isso já não me afeta tanto, porque você se modificou. E principalmente quando você faz isso, você eleva a tua vibração, você eleva a tua energia e cada vez menos você é afetado pelas energias negativas dos encarnados e dos desencarnados, porque a gente é afetado pelo mesmo tipo de energia que a gente tem. Se a gente é uma pessoa irritada e reclama tanto dos outros que são irritados, vocês vão continuar trocando energias. Quando você fica triste que alguém não te perdoa, mas você também não perdoa ninguém, é a mesma coisa. Vão continuar tendo o mesmo tipo de energia. Então, filhos, cuidem do dia a dia de vocês. Tem muitas pessoas que ficam, qual que é a minha missão na vida? Por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? A tua missão é com você mesmo. É se tornar uma pessoa melhor, corrigir aquilo que você acha que está fazendo errado e ampliar cada vez mais aquilo que você acha certo. É tudo você com você mesmo, é você em relação à tua consciência. E isso você tem que treinar diariamente. É diariamente. Encarnação é uma aula prática, é uma aula difícil. Por isso tem que ser treinado. Não adianta você chegar no final do dia, estar exausto, estar cansado, com dor de cabeça, com dor no corpo, porque você passou um dia se estressando, um dia brigando, um dia reclamando. No dia seguinte vai ser diferente. Não vai, se você continuar agindo do mesmo jeito. Mas de maneira geral, encarnado reza para o chefe difícil sair, para o colega de trabalho ruim perder o emprego, dos parentes que você não gosta desaparecerem, como se Deus fosse tirar todo mundo do teu caminho. Se essas pessoas estão no teu caminho, é porque alguma coisa na tua programação atraiu as pessoas para perto de você e ela está ensinando você, às vezes, o que não deve ser feito, e você pode ensinar para ela como agir e como reagir. Vocês atraem e afastam conforme a necessidade da programação de vocês. Mesmo porque tem gente que pede cada coisa para a espiritualidade fazer com relação a outras pessoas, só que vocês esquecem que essas outras pessoas também são filhas de Deus. Ele não vai fazer nada contra ela. Bem pelo contrário, Deus fica muito feliz quando um filho dele ajuda o outro. Então, será que com as tuas atitudes de serenidade e equilíbrio não vai fazer bem primeiro para você? E esse teu exemplo pode ser que afete as pessoas que estão em volta? Ou, no mínimo, é uma pessoa menos, emitindo energia negativa em algum ambiente, ou da casa ou do trabalho, já diminuindo, às vezes, a carga no lugar que já é difícil. Então, comecem por vocês. Depois que mudam os outros, comecem a mudar vocês. Se mudem, tentem agir de maneira diferente. Vocês têm dificuldade de mudar a maneira de vocês pensarem, mas vocês acham que os outros sempre têm que se modificar. É tudo em relação a você. Tenha mais calma, mais equilíbrio no dia a dia. Isso vai fazer muita diferença para a tua vida. Que a paz esteja com todos.